Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Nós estamos iniciando mais um programa Ciência e Fé da Igreja Cristã Maranata. Estamos discutindo ao longo dos últimos episódios a respeito da inteligência artificial. Hoje, no nosso programa, nós teremos um episódio que vai tratar de perguntas e respostas. E estamos aqui reunidos com alguns membros do grupo Ciência e Fé para que a gente possa, então, interagir com relação a essas perguntas. Vamos lá? Logo após a vinheta, programa Ciência e Fé. Amém, já estamos de volta. Apenas cumprimentar aqui os nossos amigos, membros do Grupo Ciência e Fé. Paz do Senhor, Tiago. Paz do Senhor. Paz do Senhor, Pastor Marcos. Paz do Senhor, os irmãos. Amém. Agora nós teremos algumas perguntas, pastor, envolvendo jovens, né? Nós temos uma pergunta em relação a algumas coisas que nós discutimos nos últimos episódios sobre a inteligência artificial. Nós vamos ouvir qual a pergunta que esse jovem ele tem para fazer e o pastor vai estar respondendo logo em seguida. Minha pergunta é: como foi a evolução da inteligência artificial? Amém, né? Amém, pastor. Pode responder. Então, a inteligência artificial, nós até no primeiro episódio falamos do surgimento, né? E durante muitos anos, o desenvolvimento, a evolução dela, ela foi lenta. Mas ela despontou bastante exatamente da década de 90, quando surge a internet. Porque a internet, num primeiro momento, ela veio com uma primeira versão que as pessoas acessavam e apenas liam. Mas quando, ali no final da década de 90, início do ano 2000, quando surgem as redes sociais, a possibilidade das pessoas inserirem informações, seus gostos, né? O que não gosta, suas opiniões, seus comentários, enfim, essa interatividade e produção de conteúdo para dentro das páginas, ali foi quando exatamente acontece essa grande, vamos dizer, esse boom, né? Essa grande evolução, porque se começou a produzir, como nós falamos aqui nos todos os episódios, a inteligência artificial ela acontece baseada numa quantidade de dados, de informações que são produzidas. Então, se produziu um acervo gigantesco com a efervescência das redes sociais. Inclusive, se puder aqui trazer para nós aqui o gráfico da evolução. Está aqui, ó. Reparem, de 1950, né, com Alan Turing, o crescimento acontecia eventualmente, né, a gente vê, por exemplo, no ano de 1997, se desenvolveu um sistema que entrou em jogo de xadrez com o campeão mundial da época, que era o Kasparov, né? E aí o sistema inteligente, ele ganhou do campeão mundial. Mas veja, o que acontece? O jogo de xadrez ele é cheio de combinações, né? Matematicamente, né, há a possibilidade de você prever uma série de jogadas, de situações. O bom jogador, então, ele consegue prever as jogadas. Exatamente. Então, isso não trouxe de imediato alguma modificação ou alteração nas empresas, nos meios de produção, ou até mesmo no dia a dia das pessoas. Ficou muito aquela conquista, mas mais para o lado de meio acadêmico, né? Uhum. Mas quando surgem as redes sociais, e principalmente que aí com as redes sociais o acervo de dados aumentou bastante, e isso é o que alimenta a inteligência artificial, que é aquilo que o ser humano produz, de informação e dados. E depois também houve um evento interessantíssimo, assim, que é importante mencionar, no ano de 2009, quando surge uma tecnologia nova chamada GPUs, que é unidades de processamento gráficos, que aí surge a Deep Learning, né, que é a aprendizagem profunda, que você conseguia fazer processamento de grande quantidade de dados, que nós chamamos de Big Data, que é um conjunto imenso de dados,
que é difícil de você processar pela quantidade, mas que com a GPU se conseguiu processar com bastante agilidade. E aí, reparem aqui no gráfico, até tem um foguetinho, né, desenhado, que de 2010 em diante foi exatamente quando alavancou o desenvolvimento da inteligência artificial até o que a gente tem hoje, né, em termos não só dentro das indústrias de suporte à decisão, empresas, né, sistemas administrativos, mas também até no dia a dia das pessoas. Hoje a inteligência artificial está nos aplicativos, está no seu celular, está em sistemas virtuais, enfim, né? Então, até chegarmos ao ChatGPT, né? Passou por toda essa evolução aí. Também. Muito bem, né? Nós ainda temos uma outra pergunta que será realizada também por um jovem, né? Vamos ouvir qual é a pergunta que o irmão ele tem. Minha pergunta é: qual o poder físico da inteligência artificial? A paz do Senhor Jesus. Amém. Para responder essa pergunta, eu gostaria de acionar aqui um irmão nosso, membro do Grupo Ciência e Fé, é o irmão Douglas que é físico, e ele vai trazer então a resposta para nós. Ele gravou um vídeo e vai trazer a resposta para nós sobre essa pergunta do jovem. A paz do Senhor Jesus a todos os irmãos. Essa é uma pergunta muito interessante, porque a inteligência artificial ela tem um poder físico, né, muito grande, e futuramente, com o avanço da tecnologia, vai ser ainda maior, né? Porque a inteligência artificial ela vai revolucionar a forma como nós interagimos com o nosso mundo físico, né? Até hoje em dia estamos começando também com o mundo virtual, e ela vai fazer o quê? Ela vai realizar para nós diversas tarefas visíveis, materiais e muitas vezes para nós impossíveis. E eu vou aqui citar algumas, como por exemplo a questão do tráfego. Então, no tráfego de cidades, que é ali o tráfego rodoviário, nós temos o ferroviário, também o tráfego aéreo. A inteligência artificial ela vai poder nos auxiliar nisso, facilitando, né? Melhorando a eficiência, por exemplo, no aeroporto, a eficiência do tráfego ferroviário. Para quê? Para que se carregue mais quantidade, né, de materiais. A questão também da observação, né, de como estão as estradas, né, os trilhos, o que precisa ser feito a manutenção. A própria inteligência artificial ela vai conseguir monitorar tudo isso para que não pare esses sistemas. Quando nós pensamos também, um exemplo, né, da questão dos transportes aéreos, né, dos aviões, já é utilizado hoje, até foi anunciado pelo Google, tem uma inteligência artificial que ela monitora, né, por exemplo, os voos, para passar, né, para nós, consumidores, o melhor valor de passagens aéreas e avisado para nós no nosso telefone, por notificação, e-mail, e entre outras formas que pode ser auxiliado nessa questão dos transportes. Além disso, a inteligência artificial ela pode nos ajudar na questão do monitoramento da questão da energia, aumentando o que é a eficiência. Então, quando nós pensamos na produção energética, por exemplo, no Brasil, entre outros países, em que nós temos as diversas, né, estações do ano, em que influencia no tempo, influencia em diversas coisas, em que um modal de energia, em certo momento, vai ser mais interessante do que o outro, e a inteligência artificial vai nos ajudar para que tenhamos o melhor custo-benefício, a melhor eficiência energética, também observando, né, onde tem uma falha para que seja corrigido, evitando apagões, entre outros problemas. E podemos citar também a questão do gerenciamento dos recursos naturais, como água, solo, ar, o auxílio nas construções, através de quê? Através do acompanhamento, né, das secas, das estiagens, acompanhamento também do solo, como que está o solo, se ele está bom para o plantio, se está bom para colher, isso tudo melhorando o quê? Sempre a eficiência, melhorando o custo-benefício, né, diminuindo o trabalho manual, né, do homem. Quando nós pensamos também nas indústrias, né, mais fortes, onde nós temos ali maquinários pesados, onde nós temos lugares, né, onde o risco é muito alto para o ser humano, a inteligência artificial, até com a utilização de robôs, né, controlando robôs, ela vai poder nos auxiliar
substituindo o homem nesses trabalhos que são mais perigosos, né? Melhorando o quê? A eficiência, reduzindo o custo, né? Reduzindo mortalidade, entre outras coisas. Nós podemos citar também aqui algo que já está, né, em teste há muito tempo, são a questão dos carros autônomos. Já estão no nosso dia a dia presente, mas a ideia é que isso aumente cada vez mais, onde os aviões fiquem autônomos, os drones, né, que já se tem autônomo, todos os carros, facilitando que a nossa vida, o nosso dia a dia, gerando maior conforto, né, diminuindo o custo para empresas, entre outras situações, diminuindo acidentes, né, no nosso dia a dia. Além disso, algo muito importante, né, é a questão do monitoramento da saúde. Então, com a inteligência artificial, nós podemos monitorar a nossa saúde para que, se tem uma variação, algo que já é feito por alguns relógios, né, nós chamamos lá de smartwatches, que eles já observam, né, os nossos batimentos cardíacos, a pressão e algumas características, né, algumas questões do nosso corpo, e ele já nos dá esses alertas. E a ideia é que com a inteligência artificial mais evoluída, nós conseguimos observar tudo, né, para que qualquer problema que tenha algo alterado, nós já possamos ter o contato com o médico. A inteligência artificial, né, já liga para o hospital, já pede uma ambulância. Então, tem todo esse aparato facilitando, né, a medicina e também facilitando, né, a vida do homem, para que o homem ele tenha uma maior longevidade. E outra coisa, né, que ainda está bem embrionário, que aos poucos está sendo colocada, né, para a sociedade, é a questão da realidade aumentada e depois a realidade virtual, né? E a ideia é que a inteligência artificial ela esteja totalmente presente ali, entregando tudo, né, para as pessoas que estarão nesse ambiente. E futuramente, né, muito mais à frente, o grande poder físico da inteligência artificial é que ela substitua todo o nosso dia a dia, que ela faça o café, que ela arrume a nossa cama, que ela limpe, né, o nosso chão, que ela dirija para a gente. Ou seja, o homem ali é ter um cuidado para nós, né? Não vamos precisar de uma vida real, porque vamos ter a inteligência artificial gerenciando tudo da nossa vida real para podermos viver essa vida virtual. Então, é isso, a paz do Senhor a todos. Amém. Gostaria de agradecer ao nosso irmão Douglas, né, pela resposta, que foi de grande valia e contribuiu muito aqui para o nosso episódio. E agora chamar uma nova pergunta. Um outro irmão vai trazer uma pergunta que agora será respondida pelo pastor Marcos. A minha pergunta é: com base no avanço da tecnologia, nós podemos dizer que a inteligência artificial irá acabar com os empregos? Amém. Amém, pastor. Fique à vontade, pode responder tranquilo. Essa é uma pergunta muito interessante, né? Realmente inclusive, interessante assim para jovens, né? Aqueles que precisam preocupação, né? A preocupação, né? Inserir no mercado de trabalho, questão dos empregos, enfim. Nós precisamos entender que toda evolução de tecnologia ela traz consigo uma característica que no meio acadêmico nós chamamos de tecnologias disruptivas, né? Então, à medida que o tempo vai passando, antigamente existiam as locadoras de filme, né? Locadoras de DVD, e que surgiu uma tecnologia que a gente chama de disruptiva porque ela quebra com a tradição, né? Então, aí surgiram os streamings, né? Serviços de streaming. Uhum. Então, a Prime Video, Netflix, sem querer fazer propaganda aqui, mas assim, para dar um exemplo mais prático, né? Então, que quebrou com essa outra maneira que existia antes. Então, a inteligência artificial, ela tem realmente muito disso. O que nós precisamos também compreender é que a tendência na evolução da computação é fazer aquilo que meio que o contrário do que acontecia na primeira Revolução Industrial. A primeira Revolução Industrial ela surge e as máquinas, o ser humano trabalhava em função da máquina. Hoje, a tecnologia ela inverteu isso. A gente chama de computação ubíqua. As máquinas é que trabalham em função do ser humano, né? Então,
todo o trabalho dos pesquisadores e do avanço da ciência é nesse sentido, de trazer o homem, né, como o grande centro das atenções do que é servido pela tecnologia, né? Então, o que acontece? A tendência que a gente tem é que todos os empregos que dependam tão simplesmente de um esforço físico e repetitivo, mecânico apenas, seja substituído, porque as máquinas vão substituir. Com a evolução da tecnologia ao longo do tempo, você vai vendo exatamente isso. Alguns empregos vão ficando mais deixados de lado. Às vezes ele nem acaba totalmente, mas ele vai tornando uma atividade mais de lado e vai surgindo outras oportunidades. Isso que é importante o jovem, o servo do Senhor, estar atento, porque à medida que vai surgindo novas tecnologias, alguns trabalhos ficam obsoletos e o emprego naquele trabalho fica quase que escasso, não tem mais. Mas, em compensação, vai surgindo outras atividades que estão relacionadas com aquela nova tecnologia. E isso é importante, nós estamos sempre nos atualizando no nosso conhecimento exatamente por isso, porque nós vamos precisar entender essa tecnologia e trabalhar com ela. Um exemplo, por exemplo, os nossos filhos, possivelmente a profissão que eles vão trabalhar nem foi criada ainda. Então, vai ser criada essa profissão. E possivelmente profissões que existem hoje, na época que eles estiverem adultos, não vai existir mais. Então, vamos ver isso, por exemplo, repare os irmãos como o telégrafo, aí depois veio a carta, né? Quando chegou a carta, esse serviço de entregar a carta fisicamente ali foi ficando obsoleto, e hoje ainda existe, mas de forma muito mais, muito diminuída, né? Ao longo, porque você recebe agora as contas pela internet, você paga pela internet, a ida no banco ficou diferente, então isso vai mudando e vai criando novas oportunidades. E essas novas oportunidades é que nós precisamos ficar atentos, para nos adequarmos a ela, né? Eu até trouxe aqui, Tiago, uma pesquisa, eu vou ler aqui para os irmãos, saiu agora há poucos meses, né? A fonte aqui é Revista Exame, que o título da reportagem do artigo é o seguinte: o que você deveria saber, né, sobre inteligência artificial. E eles tratam sobre essa questão de emprego. Diz assim, dentre os 673 milhões de postos de trabalho analisados numa pesquisa recente do Fórum Econômico Mundial, a estimativa é que 83 milhões de empregos eles detectaram que foram extintos, mas foram criados novos 69 milhões né, de postos de trabalho com a evolução da tecnologia. Né? Então, fatalmente e eventualmente, pode acontecer sim. A tendência é que aquilo que se dependa de tão somente uma habilidade física, né, e mecânica, poderíamos até dizer aqui, por exemplo, vai surgir no futuro os carros autônomos. Isso poderá colocar em risco o trabalho dos motoristas de carro. Né? Então, está em risco. Isso não é uma coisa para agora, nem para daqui a alguns anos, mas que para o futuro, com o surgimento de carros autônomos, poderá fazer com que, caso de piloto de avião, por exemplo, né, poderá ser totalmente dirigido por uma máquina. O piloto de avião hoje ele é muito menos demandado do que era há tempos atrás. Então, a evolução foi trazendo uma pilotagem cada vez mais autônoma. Né? Você vê que no mercado você encontra essas máquinas que fazem limpeza robôs. São robôs que eles vão passando na casa e vão limpando. Né? Então, assim, não quer dizer que as secretárias do lar, né, agora vão ficar preocupadas, mas por enquanto é uma ferramenta a mais que elas mesmas podem utilizar como um auxílio. Mas que, veja, é uma atividade que ela exige tão somente um esforço físico, mecânico repetitivo. Pode acontecer de estar também nesse rol aí, né? Você pega no supermercado, dos empregos extintos. No supermercado, por exemplo, a gente tem os caixas humanos lá que cobram, mas já tem também os caixas. Já tem, bastante, né? Que você consegue passar. Então, é natural. Essa substituição, ela é natural. O que importa é nós, como profissionais, ficarmos atentos ao mercado. Olha, o mercado vai precisar agora de um profissional que não é aquele profissional que vai fazer
o troco do caixa ali, mas ele vai precisar de um profissional para cuidar daquelas máquinas que vão fazer. Então, nós precisamos nos adaptar a isso. E o jovem está atento também, sempre buscando ao Senhor que o Senhor direcione. Né? Sim. Nós temos esse privilégio. Né? Temos essa bênção, né, de termos o Senhor. Exatamente. Que nos direciona, olha, vai por esse caminho, segue essa profissão. E aí, se é o Senhor que está dando essa direção, por certo, o jovem pode descansar que vai ter vitória, né, Amém. profissional. Glória a Jesus, graças a Deus. Da parte do Senhor. Eu gostaria até de aproveitar, né, porque talvez você tenha ouvido aqui alguns conceitos, né, o pastor trouxe aqui um tema que são os carros autônomos, foi falado um pouquinho sobre isso nos episódios anteriores, e talvez você esteja assistindo pela TV, mas saiba que existe o canal oficial da Igreja Cristã Maranata, o canal do YouTube, e lá você pode acessar os outros episódios. Talvez você tenha se interessado em conhecer um pouco mais do que foi falado aqui. Nos episódios anteriores, nós conversamos a respeito do histórico da inteligência artificial, falamos das tecnologias atuais, daquilo que é aplicado no nosso cotidiano em relação à inteligência artificial e também falamos das limitações que ela tem. Então, se você quer saber um pouquinho mais a respeito desse tema, você pode acessar o canal oficial da igreja e lá tem uma playlist que você pode ali acessar e usufruir desses conteúdos. Além disso, se você está acessando pela internet, compartilhe esse link, também é uma maneira de outras pessoas terem acesso à palavra do Senhor. Bem, vamos continuar aqui. Nós temos ainda mais uma pergunta feita por um jovem. Vamos ouvir? O uso da inteligência artificial é seguro? Amém, então. Vamos passar a pergunta então para o Tiago, né, Tiago? Pode Amém. trazer a resposta para nós. A inteligência artificial, ela é segura? Nós temos N coisas que a gente pode falar sobre segurança. A segurança cibernética hoje é uma preocupação mundial. A segurança nossa também de dados, nós temos que cada dia primar por essa segurança, porque a nossa vida hoje está na nuvem. Então, do mesmo jeito que a inteligência artificial pode ser usada para o bem, ela pode ser usada para extrair informações. Então, ela é segura? Tem um nível de segurança. Certo. Quando a gente fala de informação, de informática, nada é 100% seguro. Tudo tem níveis de segurança. Então, o nível de segurança da inteligência artificial é alto. Nós podemos utilizar, nós temos o carro autônomo, inúmeros carros autônomos vão fazendo, mas de vez em quando você pega um carro que se desgovernou, você pega alguma coisa que aconteceu. Então, é preciso ter cuidado, principalmente quando diz respeito à nossa vida espiritual, nossa vida pessoal. A nossa vida hoje do jovem está toda no smartphone, praticamente. Verdade. E nós temos que entender que temos que ter segurança. Segurança cibernética, não compartilhar dados, alguns. Parte dessa segurança ela é pessoal nossa. Uhum. A inteligência artificial tem a sua segurança, mas a grande parte de segurança é nossa. Nós que precisamos estar atentos a isso. E muito mais a segurança no Senhor. De saber que o Senhor ele pode direcionar a nossa vida em todas as coisas. Amém. Amém? Amém. Bom, meus irmãos, nós estamos chegando então ao final de mais um episódio, mais um programa Ciência e Fé. Nós discutimos aqui a respeito do assunto que é a inteligência artificial. Falamos muitas coisas, mas é claro que é impossível esgotar um assunto tão vasto como esse. Mas gostaria de agradecer a presença dos nossos irmãos. Tiago, muito obrigado pela sua presença. Pai do Senhor, querido. Pai do Senhor. Pai do Senhor a todos os irmãos. Pastor Marcos, Deus abençoe o senhor. Obrigado pela participação. Amém. Até Obrigado. a próxima, né? Isso, é uma próxima. Amém. Queremos despedir de todos os nossos irmãos que nos acompanharam ao longo desses episódios, tratando desse assunto. A todos, a paz do Senhor Jesus.